O Magno Malta. Só um minuto. Não tem minuto aqui. Pois não. Senador Magno Malta, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente Davi Alcolumbre, doutor Paulo, senador Flávio Dino, eu espero, acho que só o decano Gilmar Mendes, eu não participei da sabatina dele, e também do André Mendonça e do Castro, porque não estava aqui. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, diante das suas colocações, que o senhor será, de fato, a exceção daquilo que eu vejo. Todos os sabatinados que se assentaram aqui, eles todos eu só queria que Jacques não me perturbasse. Porque, para mim, um homem nunca será separado das suas convicções. Na sua palavra, o senhor falou sobre a separação dos três poderes, que acredita na Constituição e na separação dos três poderes. Nós acreditamos, embora o Brasil não viva esse momento vigente de três poderes, mas quando o senhor disse que o senhor está sendo sabatinado, e o que foi dito na seara política, no embate político, o que o senhor disse aqui é conduta ilibada e ter o conhecimento jurídico para ir para aquela casa. Quando o homem é indicado para o Supremo, tudo muda. Essa frase eu já ouvi de todos. Não sei se o senhor Paulo e o senador Flávio Dino já ouviram e leram o discurso feito aqui sobre liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém na vida conseguirá escrever algo sobre liberdade como ele escreveu e falou aqui. O que o senhor Fachin disse aqui, e todos eles, ao ouvir a palavra ativismo judicial, porque nesse momento uma sabatina é um TCC, é alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse, o senhor militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos.
Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal se aprovado for. O senhor disse que as decisões monocráticas é um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagens à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ser vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras, senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim, senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e é aprovado, tudo muda. Começa do zero. Eu disse, como assim? Ele disse, é um novo começo. E eu disse, não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição. Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença de que um homem carrega consigo as suas convicções, e o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista, e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala, mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, posso? Maduro tirou uma onda com a urna agora. Falando do voto impresso. É verdade que se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial, me disse, senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro do Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta,
porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Na hora da tréplica, eu vou fazer a minha tréplica perguntando ao senhor, porque eu gastei meus 10 minutos falando diretamente ao senador Flávio Dino, né? E aí eu quero perguntar ao senhor, que nós tivemos brindeiro engavetador, né, aqui, depois tivemos outros, o senhor tem a oportunidade de mudar a história e colocar de pé o Ministério Público, né, porque ele tem sido desrespeitado por decisões monocráticas, como disse o senador Flávio Dino, e eles estão tudo assanhados com Pacheco por causa disso, ao ponto de falarem e verbalizarem coisas que realmente não tem a menor necessidade, visto que Pacheco é o presidente de um poder, e são 3 poderes harmônicos entre si, e na verdade, a decisão monocrática mata a vida de pessoas, e uma decisão monocrática colocou o Crezão nessa situação. Concedo a palavra ao senador Flávio Dino. Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na Carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu as lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência, claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o 4º presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre o ativismo judicial, em outro momento eu terei assim, o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, num caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos
em 1896, consagrou a doutrina dos separados porém iguais, que permitia segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais. Essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então, não há decisões ativistas num só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece, sim, análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje, do governo moderado, que veio, obviamente, desembocar no pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da tripartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o imenso prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Em relação a convicções, na verdade, um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não. Mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que os da área do direito sabem, que você ressalva o seu entendimento pessoal e diz, acompanho tal posição ressalvando o meu entendimento pessoal. Então eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina. Quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo. Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim, que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Para precisar a minha posição sobre decisões monocráticas, para não haver equívoco. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis, e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas, nessa matéria específica. Finalmente, sobre a questão da individualização da pena. Sim, claro, é impossível, à luz do artigo 59 do Código Penal, julgar sem que você examine os atributos que estão lá postos. E assim fiz na minha vida toda, e assim farei se merecer a honra de aprovação desse Senado. Em relação ao tema do aborto, minha posição é pública, bastante antiga e reiterada em sucessivas entrevistas. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido, talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no Parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal.
Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que, se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Com a palavra, o senador Magno para a réplica. Bom, senador Flávio Dino. Bem, é claro que eu não estou falando, e o senhor deve ter me entendido, da Suprema Corte. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não. Já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Flávio Dino. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. Então não estou falando da instituição que eu respeito e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Sai daí, Rogério, da minha frente. Valeu. Mais um minuto, repõe. 5 minutos, Rogério, ficou aí. E que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento, do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte
que quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista hoje preso, por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha, lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre, mas ele também pode fumar um baseado. Olha, é apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor, o senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse, afirmou em entrevista, que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeito à Corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. A minha palavra foi nesse sentido. Queria agradecer ao senador Magno Malta pela tolerância do tempo. Não, eu tenho, porque eu queria deixar esse minuto para que ele tenha tréplica, o dia não tem a tréplica. Não, falta um minuto. Aí, com a palavra, Vossa Excelência. Agora um e-mail. Que você... Tá. Eu não entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. O Lewandowski foi citado aqui, que para mim, quem rasgou a Constituição dentro do Senado, senador Dino, e Vossa Excelência é senador, ele rasgou aqui e deu a Dilma o que ela não tinha, está na Constituição. Uma vez impeachmentado, perdeu direitos políticos. E ela foi dada por ele, aqui dentro do plenário do Senado. Então, para mim, tinha até um texto aqui para colocar onde ele faz um voto contrário, mas não vou ler esse texto, porque esse ministro cuspiu na Constituição dentro do plenário do Senado. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha, porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna? Eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro. Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida que deu uma debochada sobre a urna do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, nesse minuto, encerrei, enquanto agora o senador Flávio Dino. Com a palavra o senador Flávio para a tréplica. Apenas 30 segundos, senador Malta, exatamente para, novamente, sublinhar uma diferença de entendimento. Não existe ditadura judicial no Brasil, tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então, eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres aqui... Mas estou respondendo processo por isso, e vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui. Há vários ministros, juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo, e como, com muita alegria, ex-integrante da magistratura brasileira, e quem sabe, tendo a honra de a ela voltar, é não só meu direito, como meu dever de sublinhar a minha profunda discordância em relação a essa frase, que, a meu ver, é profundamente injusta contra a magistratura brasileira, contra o judiciário do nosso país. Então, eu quero fazer com dever de ofício esse desagravo ao Poder Judiciário brasileiro, que se estende aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm uma biografia, claro que o senhor não precisa concordar com o que eles dizem, etc. Não me cabe julgar isso, mas todos os nomes aqui mencionados, Barroso, Gilmar, Alexandre, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, são pessoas respeitáveis. Então, claro que não estão imunes a críticas, mas
mas não ser imunes a críticas não significa que eles possam ser retratados como facínoras, porque não o são. Então é meu dever dizer isso, porque nós temos, já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também impunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso. Porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas, se for com base em agressões pessoais, em xingamentos, em tratamentos discriminatórios. Eu realmente não concordo com isso, nunca fiz. Tanto que, no meu estado, tinha um grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney como adversário político, e passados os anos, ele, assim como a deputada Rosiana, assim como todos os lados da política maranhense, está aqui o senador Everton, está ali a senadora Elisiane, o governador Brandão, o vice-governador Felipe Camarão, todos os lados da política do Maranhão, inclusive o seu partido, acompanham e apoiam a minha indicação ao Supremo. Essa é uma prova cabal de que eu nunca agi dessa forma, nunca, e acho que isso é necessário, porque uma coisa é o Senado exercer suas prerrogativas à luz do artigo 52 da Constituição, e eu defendo isso. Outra coisa é um debate político que acaba conduzindo à deterioração do ambiente institucional no nosso país, e por isso eu quero, mais uma vez e sempre, homenagear o Poder Judiciário do Brasil. Não, senador, só um minutinho. A palavra facínora foi usada pelo senhor, não por mim. Não coloque palavra na minha boca. Aliás, eu quero não me referir ao judiciário como um todo no Brasil. A primeira instância no Brasil não existe, a segunda instância não existe, exatamente pelo ativismo do Tribunal do Superior, do nosso STF. E a palavra facínora é do senhor, não é minha. Esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, que não respeita a primeira instância, nem a segunda, nem o Ministério Público, juízes e promotores pelo Brasil, estão pagando hoje. A gente ouve deles a angústia e o desespero de serem desmentidos e respeitados nas suas decisões. Doutor Paulo. O som aqui, eu acho que alguém tá... Toda hora tá cancelando aqui o som. Estão dando uma força grande aqui para a comissão hoje. O som aqui. Posso pegar esse aqui? Deixa eu tentar com isso. Ligou lá. Ah, ligou. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador. Com relação ao parecer que eu preferi no desempenho das minhas funções de vice-procurador-geral eleitoral, eu posso dizer que, como todos os outros pareceres que eu proferi, resultaram de uma convicção depois de um estudo apurado dos fatos que estavam relatados nos autos. O parecer tinha mais de 40 páginas, seria difícil eu agora, no tempo exíguo que eu disponho, de tréplica, expor exatamente todas as razões que me levaram a essa convicção. Mas o que eu posso afirmar a Vossa Excelência os fatos que foram apurados pareciam estar enquadrados na hipótese prevista na lei. A lei ligava a esses fatos a consequência da inelegibilidade. O que eu fiz foi apenas seguir o que a lei determinava. Se Vossas Excelências acham que há de haver uma recomposição desse tipo eleitoral, não cabe a mim elaborar essa redefinição, mas essa é uma atividade estritamente do órgão legislativo de Vossas Excelências. Próximo senador inscrito, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.